Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade ali na sequência da ordem do código. A gente tinha terminado de falar sobre litisconsórcio na aula passada. E hoje a gente vai começar a falar de intervenção de terceiros. Era um tópico que tinha logo na sequência aqui, para a gente seguir. Vamos lá então. Para falar de intervenção de terceiros, primeiro a gente precisa conceituar o que são terceiros. Esse conceito de terceiros a gente não consegue extrair de nenhuma norma positivada do código, nem no Código de Processo Civil e nem em outro código. Então, como é que a gente tira um conceito de terceiro? Por um conceito negativo. O que é um conceito negativo? Aquele que pega um conceito de outra situação que é análoga e diretamente oposta, e dessa situação a gente retira então aquilo que seria um terceiro. Por exemplo, o conceito de terceiro é um conceito negativo que a gente retira pelo conceito de partes. Sabendo que são partes, a gente tem que terceiros são todos aqueles que não são partes no processo. Então, o que são partes? Partes são sujeitos do contraditório instituído perante o juiz. Portanto, sujeitos parciais, que vão defender uma postulação autoral ou uma postulação de réu, uma vez que a tutela jurisdicional definitiva não significa somente a procedência da ação. Uma improcedência dá uma tutela para o réu, uma procedência uma tutela para o autor. Assim, portanto, partes são sujeitos do contraditório instaurado perante o juiz. E o que seriam os terceiros, então? Seriam todos os outros sujeitos que intervêm no processo e que não são partes. Tranquilão, né? Aqui eu fiz uma observação no nosso material. Os terceiros são tanto aqueles que nunca foram partes, como aqueles que foram partes e perderam essa condição no decorrer do processo. Tudo bem? Então você pode iniciar com uma parte, perder essa condição durante o trâmite do processo e passar a ser um terceiro. Beleza? Conceito então de intervenção de terceiros. Aqui eu tirei um conceito tanto do Didier quanto do Dinamarco. O conceito do Dinamarco é um pouco mais enxuto, mas diz exatamente a mesma coisa. Qual que é o conceito que ele se utiliza? Intervenção de terceiros é o ingresso de um sujeito no processo pendente, entre outros, como parte. Tudo bem? E aqui vocês vão perguntar para mim, pô, mas você acabou de falar que terceiro não é parte. Não é parte principal. O próprio Dinamarco fala, acho que o Felipe já falou disso na aula que ele falou de atos processuais para vocês, a diferença de parte principal, que é aquele que postula algo no processo ou contra quem é postulado algo no processo, ou seja, diz respeito diretamente ao mérito, portanto ao objeto do processo, e as partes acessórias, que são aqueles que atuam parcialmente no contraditório do processo, porém nada pedem e nem contra eles nada é pedido. Tudo bem? Então, por exemplo, o assistente. O assistente vai atuar no processo como a parte acessória. Ele nada pede e contra ele nada é pedido, pelo menos na demanda principal. Tudo bem? O conceito do Didier é muito parecido. Ele fala que trata-se de um ato jurídico processual pelo qual um terceiro, autorizado por lei, isso aqui é importante que se diga, ingressa em processo pendente, transformando-se em parte. De novo ele fala que se transforma em parte. Mas é aquela coisa que eu acabei de explicar para vocês. Tranquilo? E daí, desse conceito do Didier, tanto do conceito do Didier quanto do Dinamarco, a gente consegue extrair duas premissas. A primeira é que a partir do ingresso o sujeito se torna parte. E a segunda é que o seu ingresso não importa na criação de um novo processo. Ele vai gerar só uma ampliação subjetiva, ou seja, mais pessoas fazendo parte daquela relação processual, ou então uma ampliação objetiva. Porque pode ser que, dependendo da espécie de intervenção de terceiro, traga-se nova discussão, novo objeto para a cognição do juízo. Por exemplo, a denunciação da lide, que a gente vai ver mais para frente, traz novo objeto a ser debatido no juízo. Porque com a denunciação da lide, a gente vai entrar com uma ação regressiva dentro do mesmo processo. Uma ação regressiva eventual, a gente vai ver mais para frente. Mas amplia-se o campo de cognição do juiz. Ele vai ter que conhecer tanto da demanda principal quanto da eventual demanda regressiva que se pretende instrumentalizar com a denunciação da lide. Tudo bem, pessoal? Agora a classificaçãozinha das intervenções de terceiros, uma classificação bastante ampla, é a classificação que vai levar em conta
a voluntariedade ou não do terceiro, se ele vai ser provocado a ingressar ou se ele, por iniciativa própria, que vai pedir o seu ingresso no processo. Se ele, por iniciativa própria, pedir o ingresso no processo, a classificação que é dada a esse tipo de intervenção é intervenção voluntária ou espontânea. E o exemplo que se costuma colocar é o exemplo da assistência. O assistente normalmente pede para ingressar no processo. Agora, se ele for provocado, intimado a se manifestar, a assumir alguma posição no processo, seja de ofício pelo juiz, que são as hipóteses bastante raras, seja por iniciativa da parte que está no processo, essa intervenção então vai ser classificada como intervenção provocada ou intervenção involuntária. O exemplo é o chamamento ao processo. A denunciação da lide também pode ser colocada como um exemplo. Toda vez que a parte não ingressar espontaneamente, for provocada a ingressar no processo para defender a posição jurídica que possa lhe pertencer, então vai ser considerado uma intervenção provocada. Beleza? E agora a parte teórica aqui, que a gente gosta, os fundamentos. O que fundamentaria, qual que é a razão dentro do sistema para que se admita a intervenção de terceiros, que se admita alguém que não é parte principal na demanda, intervenha no processo. São colocadas aqui basicamente duas razões. Uma seria de economia processual e duração razoável do processo, e a outra seria o contraditório. Por que duração razoável do processo e economia processual? Porque um terceiro, para ingressar, a premissa que a gente tem que partir é que ele tem que ter algum tipo de interesse relacionado com o objeto que se discute na demanda, certo? Ou algum interesse com alguma das partes, que vai poder refletir numa relação jurídica que ele tem, ainda que não seja relação jurídica direta. Ou seja, ainda que o objeto discutido na demanda não diga respeito propriamente a uma relação jurídica da qual ele é titular, a mera possibilidade da decisão que for ali tomada interferir na sua relação jurídica, que, só para não fazer um parênteses, seria o caso de assistência, então, justificaria o seu ingresso no processo, para que dentro de uma mesma relação processual possam se resolver as duas demandas de uma forma uniforme, de uma forma coesa. Evita-se inclusive o risco de decisões contraditórias. Beleza, pessoal? E se isso for resolvido dentro de um mesmo processo, é óbvio que vai ter uma economia processual. Não vai precisar ter dois processos e todo um peso a mais que gera tanto para as partes quanto para o Poder Judiciário. Beleza? E o contraditório por quê? Porque a partir do momento em que essa eventual decisão que diga respeito à relação jurídica do terceiro, que nela não está ingresso, vai gerar reflexos. Ou seja, ainda que ele não se submeta formalmente à coisa julgada material, por óbvio essa coisa julgada material, por dizer respeito a uma relação que no mundo fenomênico vai gerar um reflexo na sua relação jurídica, ele vai ficar submetido indiretamente a ela. E ficando submetido indiretamente a ela, é mais vantajoso para todo o sistema, não só para ele, que ele ingresse dentro do processo e possa ser um sujeito do contraditório que contribua para a formação dessa coisa julgada, contribuindo, portanto, para uma efetividade, para uma melhor qualidade da prestação da tutela jurisdicional. Tudo bem, pessoal? Porque aí, afinal de contas, a tutela vai ser dada de uma forma que todos aqueles possíveis interessados, aquelas pessoas que possivelmente vão sofrer os reflexos diretos ou indiretos da pena julgada, participem dela e possam influenciar naquele aspecto contraditório que é da influência na formação da convicção do juiz. Lembra quando a gente falou de contraditório? A gente falou que a configuração moderna do contraditório passaria a ser um trinômio: participação, informação e possibilidade real de influência na cognição do juiz. Beleza? Tranquilo entender isso, né? Vamos passar para frente então. O controle judicial da intervenção de terceiros. Como é que é feito esse controle judicial? A gente acabou de dizer que para que um terceiro possa ingressar, ele tem que ter uma relação com o objeto da causa. Essa relação, então, seria o fundamento do ingresso em juízo.
Partindo dessa premissa, então, de que existem fundamentos e que dependendo do tipo de intervenção, o fundamento que vai ser exigido é diferente, por exemplo, na assistência, o fundamento que vai ser exigido é o interesse jurídico. Na denunciação da lide, algumas das hipóteses que são colocadas nos incisos que tratam disso. Chamamento ao processo, idem. É preciso, já que a gente está ingressando com uma petição em juízo, que a gente então prove tanto o nosso fundamento quanto a nossa legitimidade, que nada mais é do que o enquadramento da circunstância concreta na hipótese abstrata prevista como de intervenção de terceiro. Então, daí que a gente fala da legitimidade do terceiro interveniente. E essa legitimidade do terceiro interveniente é controlada pelo juiz, já que, como a gente acabou de ver, existem fundamentos de ordem pública para que o terceiro intervenha no processo, dizem respeito ao exercício da atividade jurisdicional. Beleza? Tranquilo, né? Lembrando sempre, aqui não quer demais lembrar, o processo civil é ramo de direito público. Sendo ramo de direito público e o juiz tendo o controle do processo, o controle da condução da atividade do processo, ele tem ampla possibilidade de controlar a legitimidade, seja das partes, seja recursal, seja do terceiro interveniente, inclusive de ofício. Agora, uma questãozinha que é colocada aqui, está muito rápido o que eu estou falando? Tá dando para acompanhar bacana? Beleza. Bom, basicamente é isso. Cabe ao órgão, então, jurisdicional, a verificação das condições, tanto colocadas na lei, quanto da própria legitimidade do terceiro interveniente no caso. Agora, uma regra interessante que é colocada aqui como exceção às hipóteses de intervenção de terceiro de uma maneira genérica é na Lei 9.099, quando a gente trata de juizados especiais. A gente vai falar de juizados especiais no próximo módulo, quando a gente for tratar dos procedimentos especiais. E apesar de ser um procedimento comum, juizado especial, é bom que se diga isso. Procedimento comum, sumaríssimo. Ele vai ser tratado no segundo módulo, quando a gente for tratar dos procedimentos especiais. A regra dos juizados especiais, pelo artigo 10 da Lei 9.099, é que não caberia intervenção de terceiros genericamente. Qualquer hipótese de intervenção de terceiros não seria cabível. Ocorre que o Código de Processo Civil novo faz uma ressalva expressa, inclusive de uma hipótese de intervenção de terceiros que não era regulada antes do Código, que é a hipótese do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Essa exceção é feita nas normas finais, nas normas transitórias do Código, pelo artigo 1062. Tudo bem? Qual que é? 1062. Mas é o código do incidente? De incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, há uma ressalva expressa no Código de Processo Civil, como é norma posterior, vai derrogar parcialmente esse artigo 10º. Ou seja, vai continuar não sendo permitidas nos juizados especiais as intervenções de terceiro, salvo, então, a desconsideração, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Essa é a parte introdutória, o regime aplicável a todas as intervenções de terceiro. Alguma dúvida aqui? A gente pode prosseguir. Silêncio, a gente prossegue. Controle judicial. Oi? Controle judicial da intervenção. Então, o controle judicial ele vai acontecer na legitimidade do terceiro interveniente. O que precisa acontecer para que esse terceiro interveniente tenha legitimidade? Ele vai ter que demonstrar que ele se encaixa na hipótese abstratamente prevista na lei para o tipo de intervenção que ele pretende assumir. Vamos pegar um exemplo aí, talvez fique mais fácil, como se fosse do direito penal, por exemplo. Existe um tipo abstrato e para que você possa se encaixar na conduta, a gente tem que encaixar dentro daquele tipo que se pretende imputar alguém uma conduta fenomênica daquela situação, daquela hipótese abstratamente prevista. Aqui é a mesma coisa. O cara quer falar, por exemplo, eu quero ingressar como assistente nesse processo, assistente simples. E ele vai falar, ok, então se você quer ingressar como assistente simples, você vai ter que me provar, ou vai ter que me demonstrar que você preenche os requisitos para ingressar nesse processo como assistente simples. Olha, quais são esses requisitos? É o interesse jurídico. Ah, tá. Então me prova aí que você tem um interesse jurídico. Porque, bem ou mal, você vai estar ingressando como terceiro para discutir uma situação de outras pessoas nesse processo. Isso diz respeito, sim, ao interesse público, que diz respeito a aspectos de contraditório, duração razoável do processo.
eficiência processual e etc. Tudo bem? Então o juiz vai analisar se a parte tem aquilo que ela diz ter, ou seja, se ela tem uma legitimidade. Igual ele faz com as partes. Ele exerce um controle de legitimidade das partes também. No terceiro interveniente, ele vai exercer esse controle de legitimidade. Só que a legitimidade vai estar diretamente vinculada ao fundamento que permitiria a espécie de intervenção de terceiro que se pretende instaurar no processo. Denunciação da lide, por exemplo, ele vai ver se, pelo menos em princípio, existe uma demanda regressiva que se pretende instrumentalizar, se ela diz respeito ali ao objeto daquilo que está sendo discutido pelas partes principais do processo. No chamamento ao processo é a mesma coisa. Ele vai ver se existe uma relação de fiança, se existe uma relação de solidariedade. Essa verificação sumária da hipótese de incidência da intervenção, para o tipo de intervenção que o terceiro pretende ingressar no processo, que é uma análise de legitimidade do terceiro. E é essa análise que consiste o controle judicial do ingresso do terceiro interveniente. Tudo bem? E outra hipótese de controle que se pode ter vai dizer respeito aos poderes do terceiro interveniente, que aí vai depender de cada espécie de intervenção, e a gente vai analisar quando a gente for tratar de cada espécie. Tudo bem? Por exemplo, se o terceiro tem legitimidade recursal ou não, se ele pode contrariar os atos da parte principal ou não. Isso aí a gente vai analisar especificamente no regime de cada uma das intervenções. Ficou um pouquinho mais claro? Pode. Tá bom. Então vamos partir para cada uma das espécies. Vamos seguir a ordem do código. A primeira é a assistência. A assistência começa no artigo 119 e vai seguindo. Hoje eu vou fazer diferente, eu não vou ler todos os artigos para vocês, porque os artigos são bastante autoexplicativos e tal, e eu acho que quando a gente fala de intervenção, às vezes é mais importante pescar a ideia de cada um dos tipos de intervenção do que ficar batendo simplesmente no texto de lei, assim, que foi necessário em outras partes, quando a gente falou de juízes, dos deveres das partes procuradores, que eram um pouco mais maçante, porque fica realmente muito em cima da lei. Vamos falar então de assistência. A assistência é uma participação coadjuvante. O assistente vai ser sempre um coadjuvante no processo. Ele vai ingressar em juízo para assistir alguma das partes principais do processo. Ele não vai entrar no processo da assistência simples para pedir, ou contra ele nada vai ser pedido. Então, se ele entrar para assistir o autor, ele não vai estar pedindo nada. Quem vai estar pedindo alguma coisa em juízo é o autor. Por outro lado, se ele ingressar para assistir o réu, contra ele também nada vai estar sendo pedido. Ele vai apenas assistir o réu para que ele saia vencedor nessa demanda. Você fala assim para mim, tudo bem, ele não faz parte da demanda, não faz parte do objeto principal do processo, ele nada pede, contra ele nada é pedido. Qual é o interesse desse cara, então, em entrar no processo? O interesse dele, em ingressar no processo, é a grande chave para que se entenda a assistência. É o que a gente chama de interesse jurídico. O que é esse interesse jurídico? É o interesse que ele tem na demanda principal ser resolvida de um jeito ou de outro, pelos possíveis reflexos que essa resolução da demanda principal possa vir a incidir numa relação jurídica que ele detenha com a outra parte, com uma das partes do processo. Então, um exemplo disso é a relação do sublocador com o locador. Como assim? Vamos supor que eu sou locatário, aliás, de determinada casa. E eu faço um contrato de sublocação com um terceiro. Ocorre que o locador, aquele que me alugou esse imóvel, entra com uma ação contra mim, pretendendo rescindir esse contrato de aluguel, e aqui o vício pouco importa. Se eu perder essa demanda, eu vou perder a minha qualidade jurídica de locatário. E perdendo a minha qualidade jurídica de locatário, eu perco, por consequência, o poder de fazer um contrato de sublocação. Porque ninguém transfere mais direitos do que tem. Se eu não sou locador, se eu não sou locatário, eu não posso sublocar. Essa possibilidade de eu perder a demanda desse contrato de locação ser desfeito
de eu perder a minha qualidade de locatário e, portanto, perder o poder de sublocar, diz respeito a uma relação jurídica do sublocador. Qual relação jurídica? A relação jurídica é o contrato de sublocação. Assim, se eu perder essa demanda, ele vai perder a sublocação dele. Se eu ganhar, ele vai continuar com a sublocação. Esse é um interesse jurídico, porque interfere numa relação jurídica. Assim, ele vai ter a possibilidade, a legitimidade de ingressar nesse processo como um assistente simples. Qual seria o interesse que não seria jurídico e que não daria aso ao terceiro ingressar como assistente simples? O interesse afetivo ou o interesse meramente econômico. Por exemplo, uma ação de investigação de paternidade, o meu irmão adotivo quer entrar como assistente meu, porque ele quer que eu ganhe essa ação, ele acha um absurdo o sujeito me reconhecer como pai, e etc. Não há nada que interfira numa relação jurídica dele comigo ou com a parte contrária a mim no processo de investigação de paternidade, e por isso ele não tem a legitimidade para ingressar nessa ação como assistente, tudo bem? Outro exemplo, eu sou credor de um determinado sujeito e por via de consequência também, por via de consequência não, mas pelas relações da vida, eu também sou devedor de alguém. Entro com uma ação de cobrança com relação a essa pessoa que me deve. Estou falido, quebrado. E o cara que é meu credor fala, opa, se ele ganhar ele vai passar até liquidez, tendo liquidez ele vai poder me pagar. Então ele fala, então eu vou entrar como assistente nessa ação, vou juntar argumentos, vou fazer com que essa ação pela parte do autor seja a mais diligente possível, para que ele ganhando ele tenha dinheiro para pagar. Vamos lá. Esse interesse é meramente econômico. Porque ganhando ou perdendo a ação, a única coisa que vai refletir no cara é eventualmente eu ter dinheiro para pagar ele ou não. Mas isso não significa que eu vou pagar e também não significa que a relação creditícia dele comigo vai ser extinta ou vai continuar. Independente do resultado que eu tenha na ação de cobrança que eu promovo contra o meu devedor, ela não vai interferir na subsistência da relação jurídica que ele tem contra mim, que é creditícia. Então, é um interesse meramente econômico. Interesses meramente econômicos não são aptos a gerar a legitimidade do terceiro para intervir como assistente. Ficou claro? Ou seja, tem que interferir substancialmente numa relação jurídica que alguma das partes tenha com o terceiro que pretende vir como assistente simples no processo. E aqui é uma divisão que é importante ser feita. Se o prejuízo for indireto, que é o caso que eu acabei de dar o exemplo do sublocador, é o caso de assistência simples. Se o prejuízo for direto, ou seja, o terceiro é titular do direito que pretende ser discutido no processo, mas por alguma razão ele não foi integrante da lide originariamente, tem-se a situação de assistente litisconsorcial. É aquele que poderia ser litisconsórcio, mas por algum motivo não foi. Então ele ingressa no processo ulteriormente para discutir uma relação jurídica dele mesmo. Tudo bem? A gente vai tratar das diferenças de assistente simples para assistente litisconsorcial e algumas polêmicas que existem nesse caso. Então, como a gente já bem disse, a assistência simples vai pressupor uma eficácia reflexa em uma relação jurídica, que é a parte que pretende intervir como assistente, tenha com alguma das partes do processo. O exemplo que eu coloquei aqui no nosso material é o do sublocatário, o exemplo que eu já tinha falado. E quais serão as atividades que esse terceiro, uma vez admitido como assistente simples, pode ter no processo? É as atividades de auxiliar a parte, tudo bem? O réu ou o autor, conforme seja o interesse que ele pretenda discutir no processo. Assim sendo, ele não poderia, como ele é uma parte auxiliar na assistência simples, e a relação discutida, o mérito do processo, não diz respeito a uma relação sua propriamente dita, ele não entra lá para discutir uma relação da qual ele é titular, e sim uma relação da qual a outra parte é titular, e que dependendo do resultado vai gerar uma eficácia reflexa na sua relação jurídica.
ele é tido como um substituto processual. Tudo bem, pessoal? Nos casos em que a parte ficar omissa. E sendo assim, como ele defende interesse que não é dele, esse interesse que é da outra parte, ele não pode contrariar as manifestações de vontade da parte principal no processo. Seria até uma situação um pouco estranha. A parte está defendendo o interesse que é dela e você, que está ali só para auxiliar, contrariando uma manifestação de vontade dessa própria parte. Tudo bem, gente? Então ele não pode praticar atos que sejam contrários às manifestações de vontade da parte. Por isso que ele é uma parte considerada auxiliar. Agora, aquela discussão ali que a gente teve sobre se é parte, sobre se não é parte, a gente já passou por cima disso, falamos que ele é parte, porém parte auxiliar. E aqui, só a título de reforço de argumento, eu coloquei no nosso material que o artigo 94 impõe o pagamento das custas no processo na proporção da atividade que o terceiro, o assistente, praticar no processo. Isso evidenciaria a sua qualidade de parte. Tanto é parte que paga custas, tudo bem? Aqui, como eu disse, ele é legitimado extraordinário. Legitimado extraordinário porque defende em direito, em nome próprio. Aliás, defende em processo, em nome próprio, direito alheio, direito do qual ele não é titular. Isso vai ter um reflexo importante, como a gente vai ver mais para frente, que no caso de omissão do assistido, o assistente vai passar a ser considerado substituto processual, não mais gestor negocial, como era no Código Antigo. Vamos passar a tratar... Tá tranquilo por enquanto, gente? Tá dando para entender. As atividades que ele exerce de auxílio da parte, como é de auxílio porque ele não está defendendo o interesse próprio, ele não pode ir contrariamente à parte. Ele é considerado legitimado extraordinário, porque defende interesse que não é dele no processo, mas em nome próprio. A gente já falou de legitimado ordinário, legitimado extraordinário. Tranquilo, né? Procedimento. Como é que vai ser feito esse ingresso? E a partir desse ingresso, o que vai acontecer de diferente dentro do processo? Para ingressar, como assistência, a gente viu na classificação lá acima, é uma hipótese de intervenção voluntária, ou seja, o terceiro pede o ingresso dele no processo na qualidade de assistente, ele vai ter que, por ele, então, atravessando uma petição, expor os fundamentos que justificariam o ingresso dele como terceiro. Aquela análise que eu disse da legitimidade do terceiro dentro do processo. Como é uma demanda, deve então ter o fundamento jurídico e o pedido. Qual que é o pedido? A intervenção. Aqui o código coloca, e tem algumas modificações no código antigo, como é que vai se dar, a partir desse pedido, o trâmite processual. Poderá haver a manifestação, as outras partes vão ser intimadas a respeito desse pedido de ingresso como terceiro, e no prazo de 15 dias eles vão ter para se manifestar sobre a legitimidade ou não dessa assistência. Isso é feito por meio de uma impugnação. Se houvesse impugnação, está no artigo 120. Vão ser produzidas provas, mas, diferentemente do que ocorria no código anterior, não haverá a suspensão do processo. No código anterior, o prazo era de 5 dias, e havendo isso, essa impugnação, haveria a suspensão do processo, inclusive a possibilidade de se colocar em autos apartados essa produção probatória a respeito da legitimidade ou não do terceiro intervir como assistente no caso. Aqui, no Código Novo, não há mais essa suspensão, o prazo é de 15 dias, e essa possibilidade de atuação em apenso não é colocada de forma expressa. Tudo bem, gente? Depois disso, o juiz vai decidir sobre a possibilidade ou não do ingresso. Essa decisão, como não resolve uma fase do processo, tem natureza jurídica de decisão interlocutória. E sendo decisão interlocutória, a recorribilidade dela é por meio de agravo de instrumento, apenas e tão somente se nas hipóteses taxativas do 1015 tiver colocado ali uma possibilidade da decisão ser atacada por agravo de instrumento. Em outras palavras, só pode ser atacada por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que tiverem no rol do artigo 1015. Se não tiverem no rol do artigo 1015 e for uma decisão interlocutória
O que cabe? Antes cabia agravo regimental, que inclusive na outra aula eu estava cansado. Agravo regimental não. Agravo regimental na outra aula, aparece o nome. Corrija aí, pessoal, se vocês estiverem vendo a aula passada, eu falei agravo regimental, foi um mero lapso aqui. Agravo retido. Antes cabia agravo retido. Hoje não existe mais essa espécie recursal do agravo retido. O que acontece é que o regime da preclusão foi modificado. Essa decisão interlocutória, da qual não couber o agravo de instrumento, não preclui no momento em que ela foi dada. Ela vai precluir apenas junto com a possibilidade do recurso de apelação. Então é o que a gente chama de preclusão elástica, ela vai durar até o momento da interposição da apelação. Tudo bem, pessoal? Será uma decisão interlocutória, então, que não cai no agravo de instrumento, ela só preclui no momento da apelação, quando for decidido o mérito do processo. E aí, se você quiser contestar no tribunal essa decisão interlocutória, que não cabia o agravo de instrumento, você instrumentaliza isso como um tópico da sua apelação. Tipo uma preliminar? Não, um tópico mesmo. Preliminar é tudo aquilo que vem antes da análise do mérito recursal. Porque antes, quando tinha o agravo retido, na preliminar eu falava que eu queria considerar o agravo retido que estava lá agora na apelação. Então, mas a preliminar no recurso ela é diferente da preliminar na contestação. Preliminar é tudo aquilo que vem antes da análise do mérito. Então, no processo de conhecimento, questões processuais que vão impedir a análise do mérito são consideradas questões preliminares, são preliminares ao mérito. E a prescrição e a decadência, preliminares de mérito. Impedem o julgamento do mérito, mas como estão colocados que são sentenças de mérito, coloca-se então que são preliminares de mérito. No recurso, o mérito recursal é tudo aquilo que faz parte do efeito devolutivo do recurso. O efeito devolutivo do recurso pode conter, por exemplo, apenas uma questão processual que vise anular a sentença na qual está recorrendo, no caso de apelação, por exemplo. Isso faz parte do mérito do recurso. Fazendo parte do mérito do recurso, ele não é preliminar de recurso, ele é mérito do recurso mesmo. Então, quando você instrumentaliza o recurso, em tese, você sendo recorrente, você não tem preliminares. A preliminar, em sede recursal, vai vir só em hipótese de contra-razões de apelação. Quando você vai, então, instrumentalizar argumentos que impeçam a análise do mérito do recurso. E aí sim é que a gente fala em preliminar recursal. Caso contrário, não. Essas questões vão fazer parte do recurso, vão ser um capítulo do recurso de apelação. Não seriam tecnicamente preliminares do mérito recursal de apelação. Beleza? A única diferença que tem aqui é que, apesar de não estar expressamente no artigo que excepciona o efeito suspensivo da apelação, é por óbvio que esse capítulo da apelação que devolva essas questões decididas por decisão interlocutória que não seja atacável por agravo de instrumento, não vai incidir o efeito suspensivo, porque elas já estão gerando efeito desde a data em que essa decisão foi prolatada. Então, com a apelação cairia essa decisão, ficaria estranho. Beleza, gente? São feitas por apelação. Eu dei essa volta toda, na verdade, só para falar que, no caso da decisão interlocutória que decida sobre ingresso ou não do assistente, existe um inciso no artigo 1015 que prevê a possibilidade do agravo de instrumento. Tudo bem, gente? E aqui uma questãozinha interessante sobre esse agravo de instrumento é a legitimidade recursal. Da decisão que nega o ingresso do assistente, somente ele tem o interesse e a legitimidade recursal para instrumentalizar esse agravo de instrumento. Da decisão que o admite, qualquer das partes que sejam contrárias ao seu ingresso tem então interesse e, portanto, legitimidade recursal para instrumentalizar, para interpor esse agravo de instrumento. Tudo bem? Vamos partir para falar dos poderes do assistente simples. Estão nos artigos 121, parágrafo único, e artigo 122. Diz o Código que o assistente simples exerce os mesmos atos do assistido. Então, sujeita-se também, por via de consequência, aos mesmos ônus processuais. Por exemplo, reclusão. Outra coisa, o artigo 119, quando está tratando das disposições gerais da assistência, diz que o assistente pode ingressar a qualquer momento, contudo, ele só vai poder exercer os atos, só vai pegar o processo no estado em que o processo se encontrar. Se ele entrar depois do momento para apresentação da contestação,
das respostas do réu, para usar o termo gênero, ele não vai mais poder apresentar esse tipo de resposta, porque já vai ter passado o prazo preclusivo. Ora, se ele atua no processo desde o momento em que ele ingressou, sem poder retroceder, e tem os mesmos poderes e deveres das partes, inclusive os ônus, portanto, inclusive sujeito à preclusão, não faria sentido que as regras relativas à preclusão para as partes principais do processo não fossem estendidas ao assistente, que é parte meramente auxiliar. Então ele chega lá e faz a festa da jabuticaba, pode apresentar contestação depois do prazo. Isso não pode. Ele ingressa no processo a partir do momento em que ele pegar o processo e só vai poder praticar os atos dali para frente. Porque as regras de preclusão, como a gente já viu, são regras que dizem respeito à marcha processual, à duração razoável do processo e ao próprio contraditório. Então, é isso. Ele vai poder praticar os mesmos atos que a parte poderia praticar. Pode produzir provas, fazer alegações, recorrer. E aqui uma observação que eu fiz antes, que eu devia ter feito aqui, mas é muito importante, é que ele não pode contrariar os atos da parte. Tudo bem, pessoal? Então, se os atos cuja manifestação de vontade seja extraída da parte, seja essa manifestação de vontade ostensiva, ou seja essa manifestação de vontade tácita. Se a parte se manifestar em um determinado sentido, o assistente simples não vai poder contrariar essa manifestação da parte, tudo bem? Óbvio, isso vai gerar reflexos mais para frente, dos quais eu vou tratar. E aqui o Daniel Neves, ele faz uma observação interessante. Muito se diz que isso é uma lição pacífica na doutrina, que o assistente simples é parte auxiliar, como parte auxiliar ele não pode ir contra a vontade expressa daquele que ele assiste, do assistido. Isso não é retirado de nenhuma normativa positivada no Código. Mas essa é uma inferência lógica da própria sistemática e das próprias razões que justificam o ingresso do assistente simples. Ora, ele não discute uma relação dele em juízo. Não discutindo uma relação dele em juízo, ele não pode dispor do direito alheio. Se ele não pode dispor do direito alheio, qual que é o meio de disposição que alguém tem para dispor sobre o seu direito? São os negócios processuais, eventualmente a não prática de uma faculdade processual, não querer recorrer, etc. Assim sendo, se o cara fala, olha, eu quero A, ele pode falar que ele quer B. Ele é obrigado a se sujeitar a quem, afinal de contas, é o titular do direito que está sendo discutido ali. Isso, dependendo da atitude que esse assistido tiver no processo, vai gerar um reflexo mais para frente na sujeição que esse terceiro vai ter ao ficar decidido nesse processo. Mas dentro do processo ele não pode contrariar a vontade que se exprima das atitudes do assistido, tudo bem? Seja essa vontade declarada expressamente, seja essa vontade extraída de uma forma tácita pelos atos que o assistido praticar no processo. O artigo 121, parágrafo único, vai tratar da hipótese da revelia ou da omissão do assistido. E esse aqui vale a pena dar uma lida. Artigo 121, parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. O Código Antigo, artigo 52, parágrafo único, era parecido. O que ele falava? Sendo revel assistido, o assistente será considerado o seu gestor de negócios. Quais são as diferenças do Código Novo para o Código Antigo? O acréscimo da possibilidade de qualquer outro tipo de omissão. Antes, o Código Antigo só falava em revelia. O Código Novo fala revelia ou qualquer outra omissão. E a consequência vai ser diferente. Enquanto o outro era gestor de negócios, com as regras típicas da gestão de negócios colocadas no Código Civil, inclusive em que atinge a responsabilidade civil, etc., o artigo 121 coloca como substituto processual o assistente simples no caso de omissão. Tudo bem, pessoal? E aqui é bacana, porque sendo o assistente simples o substituto processual, a gente viu, quando a gente trata de legitimidade extraordinária, que o substituto processual pode praticar todos os atos que a parte poderia. Tudo bem? Então, aqui ele vai poder recorrer, ele vai poder, inclusive,
Aqui ele não vai poder praticar atos de disposição, mas tirando isso ele vai poder praticar todos os outros atos que a parte poderia praticar. E a sua regra de responsabilidade civil vai ser a regra de responsabilidade civil do legitimado extraordinário, não a do gestor de negócios, tudo bem? Isso aí vocês vão ter na aula de direito civil, se for falar disso vai ficar muito comprido. Mas tendo essa informação, vocês buscam dentro da normativa própria e fazem a comparação do que seriam as regras de responsabilidade do gestor de negócios e a diferença dessa regra de responsabilidade para o substituto processual. Diante dessa nova regra, aqui tanto o Daniel Amorim faz uma observação quanto o próprio Didier faz, está superado uma jurisprudência do STJ que inadmitiu o recurso do assistente simples em caso de inércia do assistido. Isso porque, como disse, ele não é, agora não sendo mais gestor de negócios, e sim substituto processual, ele vai assumir todas as posições processuais que a parte, que o legitimado ordinário teria. Assim sendo, inclusive, a possibilidade de recorrer. Então, no caso de inércia, hoje, como ele é considerado substituto processual pela letra da lei, ele pode sim recorrer. Tudo bem, pessoal? Antes, como ele era considerado mero gestor de negócios, entendia-se que a inércia do assistido por conta da revelia não geraria a possibilidade do assistente ingressar com recurso. O artigo 122 continua aqui falando sobre os poderes do assistente. Assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, porque é aquilo que eu falei, o assistente simples, ele não é parte, ele não é titular principal, aliás, ele não é parte principal, ele não é titular do direito discutido. Se ele não é titular do direito discutido, ele não pode impedir que alguém disponha sobre esse direito. Agora, o que vai acontecer é que se a parte dispor sobre o direito, isso vai ter reflexo na consequência que a coisa julgada desse processo vai gerar na relação jurídica que gera o interesse jurídico com a intervenção do assistido. Tudo bem? A gente vai com a parte. Por isso que se diz, uma frase aqui que é bastante consagrada, que ele fica subordinado ao interesse do assistido. Essa frase eu coloquei inclusive no material, que é uma frase bastante consagrada. Deixa eu fazer. No caso, se o assistido não ingressar com recurso, o assistente pode ingressar. Pode. Não, então, calma. Vamos lá. É assim. O parágrafo único, aí a gente vai falar disso melhor. Porque isso vai ter reflexo direto com o efeito da assistência simples. Qual que é o efeito da assistência simples? É aquilo que a gente chama de eficácia vinculante, eficácia preclusiva da justiça da decisão. O assistente simples que ingressa no processo, portanto faz parte do contraditório nesse processo, por conta da relação jurídica que ele tem com outra pessoa, não vai ficar vinculado ao dispositivo da sentença, porque afinal de contas não se discute relação dele. O dispositivo da sentença decide o mérito, mas ele vai ficar vinculado aos fundamentos da decisão e não vai poder discutir esses fundamentos da decisão numa eventual ação que veicule essa relação jurídica reflexa que ele tem com alguma das partes. Isso é chamado de eficácia preclusiva da justiça da decisão. No caso dos atos dispositivos, se houver a verificação da má gestão processual, ou seja, o assistido geriu mal aquilo, os interesses próprios dentro de um processo, podendo gerar reflexos, porque não vai mais poder se discutir os fundamentos da decisão, na relação que ele tiver com o assistido não ficaria vinculado, portanto, podendo discutir na sua outra ação esses fundamentos da decisão. Tudo bem? Agora, existe uma diferença entre omissão e ato tácito. Então, se da atitude do réu ou do autor, da atitude daquele que perde, se inferir que ele não queria recorrer, o assistido não pode. Por exemplo, como a gente pode inferir isso? Ele paga. Ele é condenado a pagar e paga. É uma atitude tácita que revela a sua não vontade em recorrer. O assistente não pode. Agora, se ele só fica quieto, ele pode recorrer. Agora, se ele se manifesta, olha, não quero recorrer, apesar de também não ter pagado, mas ele manifesta expressamente a sua renúncia ao recurso, aí o assistente também não vai poder recorrer. Tudo bem? Então a gente tem que ficar muito ligado em ato tácito e em omissão propriamente dita.
Omissão propriamente dita autoriza o recurso. Agora, ato tácito, não. Tudo bem? E esse funcionário, como que contaria, então, se fosse o caso de uma omissão, não de dele manifestar expressamente, você viu que a vontade dele realmente não era de recolher, mas ele foi omisso. Aí teria, vamos dizer, 15 dias para apelar, e aí nesses 15 dias ele não apelou. Aí o assistente vai contar o prazo depois disso? Porque ele teria que esperar, terminar esse prazo de 15 dias. Não, ele recorre. Ele recorre, né? Mas como? Mas, se já tiver ingressado no processo, ele recorre. E a análise da legitimidade recursal, como a legitimidade recursal para o terceiro tem esse adendo, que é não contrariar o interesse do assistido, vai ver se o assistido, por alguma razão, praticou um ato que demonstra a sua não intenção de recorrer, esse recurso vai ser considerado, não vai ser admitido. Caso contrário, não. Porque senão ele corre o risco de tomar uma preclusão temporal na cabeça. E já estava no processo. E não há regra nenhuma que fale que os prazos são sucessivos. Entendi. Tudo bem? Agora, se ele não tiver ingressado no processo, vê que tem uma sentença que prejudicou ele lá e que eventualmente a parte não recorreu, ele pode ingressar com um recurso de terceiro interessado, que é uma outra espécie de intervenção de terceiros. Ele é bastante parecido com a assistência, mas ela pressupõe um outro momento de ingresso e alguns outros requisitos. Tudo bem? A gente vai tratar por último. Aqui algumas observações do Didier. Lembra-se que a revelia não é um negócio jurídico, porque aqui fala em revelia e omissão, tudo bem? Revelia, a gente já falou, inclusive quando a gente fez a nossa primeira aula de conceitos, quando a gente falou de teoria do fato jurídico processual, revelia é ato fato processual. Vocês consideram-se à vontade daquele que é revel, tanto na hipótese fática quanto na consequência jurídica, tudo bem? Por isso que o artigo 121 diz que o assistente não fica subordinado aos efeitos da revelia do assistido, porque a revelia, como ato fato que é, desconsidera a vontade, tudo bem? E a gente viu aqui que ele não pode contrariar o quê? Atos de vontade do assistido. Beleza, pessoal? Tranquilaço, né? Outra omissão. O código agora fala em outra omissão, né? Genericamente. Então, diferentemente do código passado, não é apenas a omissão da revelia. Qualquer outra omissão vai ser apta a fazer com que o assistente pratique o ato que o assistido poderia praticar, tudo bem? Lembrando aqui de novo e batendo de novo na tecla, que uma coisa é omissão, outra coisa é ato tácito. Beleza, pessoal? E bom, é nesse sentido aqui que é a terceira observação das omissões negociais, né? Ou seja, se tiver um ato tácito, alguma omissão que por si gere declaração de vontade, ela vai ser considerada um negócio jurídico, e sendo considerado como um negócio jurídico, seria uma manifestação de vontade da parte principal, da qual o assistente não pode se opor. Beleza? E aqui, finalmente, aquela pergunta que você me fez, aí, que tem um reflexo, a eficácia preclusiva da intervenção, a justiça da decisão. É isso o que, ao fim e ao cabo, vai ser oponível ao assistente. Aquele que interveio como assistente simples, então, não vai ficar submetido à coisa julgada material. Porque a coisa julgada material vai dizer respeito ao objeto do processo, ao mérito do processo. E ela vem instrumentalizada em qual das três partes da sentença? Relatório, fundamentação ou dispositivo? Acho que vocês já tiveram aula de sentença aqui, né? Vem no dispositivo, certo? Assim sendo, a coisa julgada vai ser aquilo que está no dispositivo, dizendo respeito ao mérito do processo, a relação direito material vinculada dentro do processo. Relação essa que não diz respeito ao assistente, como a gente acabou de ver. Então a coisa julgada não faz e nem faria extensão de seus efeitos para ele. O que interessa lá é a discussão da fundamentação jurídica, que é o que, bem ou mal, reflexamente vai atingir a sua relação, que ele detém com alguma das partes, e é justamente por isso que ele ingressa no processo. Então, uma vez participando do processo, em condições de efetivamente influir no contraditório, a fundamentação dessa decisão vai gerar reflexos para ele em outro processo. É como se fosse a eficácia positiva da coisa julgada, só que aqui não é da coisa julgada, é da fundamentação.
Tudo bem, pessoal? Então ele não vai poder discutir essa fundamentação, que é chamada justiça da decisão, no eventual processo, na eventual ação que ele tenha com a parte que nesse processo principal foi sua assistida. Existem apenas 2 exceções no Código, que vão dizer respeito justamente a esse aspecto de efetiva influência e participação no contraditório. A primeira exceção, só para situar vocês, as exceções estão no 123. Tem 2 incisos ali. A primeira exceção é, vamos ler esse artigo, transitada em julgado a sentença no processo, em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, que é exatamente a fundamentação da decisão, salvo se alegar e provar que, inciso 1º, pelo estado em que recebeu o processo, aqui ó, efetiva poder de influência e participação no contraditório, ou pelas declarações e pelos atos do assistido, ou seja, o cara reconhece o pedido ou confessa de uma maneira absolutamente tosca, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Inciso 2. Desconhecia a existência de alegações ou provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Tudo bem, pessoal? Essas 2 hipóteses aqui é o que, dentro de um gênero que identifica elas, são conhecidas como má gestão do processo. E a exceção que veicula essa má gestão do processo é colocada com o termo em latim exceptio maligeste processus. Tudo bem? Então, aqui uma observação interessante que é feita é que essa eficácia não se confunde com a coisa julgada. Por um lado, ela é mais ampla, porque ela não se vincula apenas ao dispositivo da sentença, e sim à fundamentação. Então, a princípio, nesse aspecto do que vincula, ela é mais ampla. Agora, no aspecto do que a excepciona, ela é mais restrita, porque os fundamentos aptos a excepcionar essa vinculação à justiça da decisão são somente esses do inciso 1º e 2º, enquanto os fundamentos aptos a quebrar a coisa julgada são aqueles colocados no artigo que trata da ação rescisória. Tem muito mais incisos do que esse aqui, e inclusive aquilo que a gente já tratou, o Felipe deve ter falado também para vocês, dos vícios transrescisórios. A gente falou disso quando a gente falou de pressuposto processual, lembra? Para se quebrar a coisa julgada, existem mais hipóteses do que para se quebrar o fundamento da decisão que vai gerar a justiça da decisão aqui, que é o que vincula o assistente. Então, no aspecto do que vincula, ela é mais ampla. E no aspecto do que pode a quebrar, ela é mais restrita, tudo bem? Não se confunde, portanto, com a coisa julgada. Agora, vamos entrar na assistência litisconsorcial. O que a gente tinha para falar de assistência simples era isso. A assistência litisconsorcial é uma outra espécie de assistência, que, como eu já disse para vocês, nessa espécie de assistência, aquele que ingressa no processo como terceiro, na qualidade de assistente, é titular da relação jurídica material discutida no processo. Tudo bem? Por isso, o Amorim faz uma observação interessante e diz que a assistência litisconsorcial só é possível nos casos de litisconsórcio facultativo. Tudo bem, pessoal? Se for o caso de litisconsórcio necessário, já teria que ter ingressado desde o começo. É o caso de litisconsórcio facultativo, tudo bem? Seja ele aqui por uma relação de colegitimados, ou seja, uma legitimação extraordinária disjuntivo, ou seja, por substituição processual, uma legitimação exclusiva mesmo, tudo bem? A gente tem hipóteses de legitimação extraordinária exclusiva, que são raras, e a maioria delas hipóteses de legitimação extraordinária concorrente. As duas são legitimação extraordinária, e porque você seja parte de um processo, mas possa dele ser excluído originalmente, é imperativo que se pense numa hipótese de litisconsórcio facultativo. Beleza? Então, pensando, fazendo esses links aqui, fica bastante fácil de visualizar qual seria a hipótese, então, de uma assistência litisconsorcial. Se ele é titular, se o assistente litisconsorcial é titular da relação jurídica material, existe uma diferença também
bastante significativa entre a assistência litisconsorcial e a assistência simples, que diz respeito à relação que esse terceiro tem com a parte contrária no processo. Na assistência simples ele não tem relação nenhuma, ele tem relação jurídica reflexa com a parte que ele assiste. Na assistência litisconsorcial, como ele é titular do direito discutido, ele tem uma relação tanto com a parte que ele pretende assistir, uma relação de cotitularidade do direito discutido, quanto uma relação com a parte contrária. Tudo bem? Aqui eu coloquei uma observação do Didier, que o interesse jurídico que essa parte tem, interesse jurídico imediato, se vislumbra, portanto, em duas situações. Ou ele é titular do direito, ou ele é colegitimado extraordinário. Tudo bem, pessoal? Lembrando que a legitimação extraordinária pode ser uma situação tanto em que a parte ingressa em juízo em nome próprio para defender direito integralmente alheio, quanto aquela situação em que a parte ingressa em juízo para defender um direito cuja parcela é sua e outra parcela alheia. Por exemplo, condomínio. Tudo bem? Se eu entro com uma ação possessória, foi o mesmo exemplo que eu dei na outra aula. Se eu entro com uma ação possessória de uma propriedade em condomínio, eu vou estar defendendo a posse como um todo. Portanto, direito meu e direito alheio. O juiz não vai deferir só 1/10 da posse ali para mim. Você fica com o banheiro. Não dá. Poderes. Aqui é mais simples. Tudo bem, pessoal? Os poderes são os mesmos de um litisconsorte. Se são os mesmos do litisconsorte, são os mesmos do quê? Da parte. Tudo bem? Já que o litisconsorte é uma parte. Questãozinha. Vocês estão olhando aqui? Essas questões é legal se não colar. Ô Paulo, nesse caso então, se não tem essa questão, se a parte principal recorre ou não, eu posso recorrer? Tem, o assistente litisconsorcial pode recorrer. Uhum. Porque aqui os poderes dele, diferentemente dos poderes do assistente simples, o poder do assistente simples, lembra, é auxílio à parte, desde que não contraria a sua vontade. Por quê? Exatamente porque ele não é titular do direito. Aqui a lei coloca poderes de litisconsorte. Litisconsorte é titular da relação jurídica, e como titular da relação jurídica, ele tem o interesse em se defender de um ato dispositivo da outra parte. É aquele regime que a gente tratou quando a gente falou do regime do litisconsórcio, lembra? Quando a gente falou ali, o litisconsórcio simples ou litisconsórcio unitário, o que vai mudar? Aqui, se ele é tratado como litisconsorte, vai incidir exatamente a mesma situação. Se for um litisconsórcio unitário, o regime da unitariedade implica que o que é feito em benefício de um, vale para todos. O que é feito em malefício de todos, não vale para ninguém, se não for ratificado por todos. Lembra disso? Foi o último tópico da nossa aula de litisconsórcio. Sendo tratado como litisconsorte, vai incidir o regime jurídico do litisconsórcio, seja simples, seja unitário. Tudo bem? Então, atos de disposição simples vale, se for unitário, não. Recurso de um, aproveita os demais. Se for simples, na tese jurídica comum, que diga respeito a fatos. Se for unitário, sempre. E assim por diante. Questão: o assistente litisconsorcial é um litisconsorte, de fato? Se você é um litisconsorte, qual que é a premissa anterior para que se seja litisconsorte? Um litisconsorte tem que ser tem que ser parte, ou o litisconsorte é um terceiro? O litisconsorte tem que ser parte. Ou seja, o que está por trás dessa pergunta? Assistente litisconsorcial é litisconsorte? Assistente litisconsorcial é parte principal. Porque parte auxiliar, a gente viu que o próprio assistente simples é. O que vocês acham? Quem acha que é parte, levanta a mão. Uma pessoa... Não, tem discussão, né? Se não tivesse, não perguntava. Aqui foi 11-1 para não é parte. Você de casa pode levantar a mão também. Vamos lá. Duas posições aqui. Para o Didier, sim. E para outros também. A doutrina majoritária é que o assistente litisconsorcial é parte. Por quê? Porque é o mesmo direito dele que está sendo discutido em juízo.
A única coisa é que ele ingressa no processo depois. Seria um litisconsórcio ulterior. Lembra quando a gente fez a classificação do litisconsórcio com um momento de ingresso? Tive inicial e ulterior? Porque é a mesma coisa. Seria, então, portanto, um litisconsórcio ulterior. Está se discutindo a relação jurídica da qual ele é parte material, né? Lembra, a gente tratou de diferença de parte processual, parte material. E é exatamente aqui que se diz, então, que é a parte processual, sim. Ele discute também relação que diz respeito a ele. Ele vai ficar, sim, vinculado à coisa julgada, diferentemente do assistente simples. Tudo bem, pessoal? Prepondera para ele o substantivo assistência sobre o adjetivo litisconsorcial. Litisconsorcial é adjetivo que, com perdão da redundância, adjetiva ou qualifica a assistência. E o assistente não é parte do processo, segundo Dinamarca, porque contra ele nada se pede, nem nada é pedido. A demanda é instaurada contra uma parte, que era réu, e não contra ele, que ingressou facultativamente depois, e quando se é autor, a mesma coisa, não é ele que pede. Tudo bem? Vamos ler, que esse trecho vale a pena ler, pessoal. Ó, isso porque, apesar das suas possibilidades no processo serem as mesmas da parte principal, as de um litisconsorte, portanto, o assistente litisconsorcial não traz ao processo nenhuma demanda a ser julgada, e tampouco fora proposta demanda alguma em face dele, mas sim uma demanda contra o assistido, cuja sentença pode influir na relação jurídica que ele, assistente litisconsorcial, tem com o adversário. Assim, a procedência da demanda inicial não lhe atribuirá bem algum, nem ele sofrerá uma condenação ou alteração em alguma situação jurídico-substancial da qual seja titular. A gente vê aqui, pessoal, que na verdade a conclusão condiciona a premissa se defenda uma ou se defenda outra posição. O Didier defende que ele deve ser tratado como parte, porque se discute direito dele no processo e ele vai ficar sujeito a essa decisão. Já o Dinamarca fala que ele não vai ficar sujeito a essa decisão, apenas influenciará na sua relação jurídica, e por isso ele não deve ser tratado como parte. Então são correntes cuja conclusão, pelo menos ao meu ver aqui, correndo até de alguém pensar contrário, parece que a conclusão condiciona as premissas, né, quando deveria ser o contrário. Denunciação da lide. A segunda espécie, antes da gente ingressar nessa segunda espécie, alguém tem alguma dúvida com relação à assistência? Não? Podemos seguir? Tá, vamos lá então. Denunciação da lide. Conceito. A denunciação da lide é uma intervenção de terceiros que é instrumentalizada para que se consiga, dentro de um mesmo processo, levar a juízo uma demanda regressiva eventual a favor de alguma das partes. Tudo bem? Então eu sou parte do processo, seja autor ou réu, entro com uma demanda, e eu penso que caso eu perca essa demanda, vão gerar reflexos para mim. Mas eu tenho contra alguém, por obrigação, por dever legal ou por obrigação contratual, uma garantia ou um direito de regresso. Eu já trago essa pessoa para o processo, para que caso eu perca, toda essa discussão que se teve no processo original a respeito da configuração ou não da situação de eu ter perdido e, portanto, de eu ter o direito ao regresso, para que se nesse mesmo processo, então, a questão de economia processual e qualificação contraditória, eu já possa automaticamente ver o meu direito de regresso. Tudo bem? Exemplo, eu sou réu numa ação em que eu bati meu carro. Bati na traseira, né? Para usar o mesmo exemplo do Felipe ali. Soquei o carro na traseira de alguém. O cara entra com uma ação contra mim. Eu falo, putz, a chance de eu perder essa ação realmente existe. Só que eu tenho seguro, e o meu seguro cobre esse tipo de acidente. O que eu faço? Eu chamo a minha seguradora, como denunciada da lide, para que caso eu perca, no mesmo processo, eu já possa instrumentalizar a minha ação regressiva. E qual que é a vantagem disso? Para ambas as partes. Para mim é óbvio. No meu processo, sem necessidade de ingressar com uma demanda nova e tudo mais, eu já consigo ali fazer minha ação de regresso, inclusive utilizando das provas que a gente teve no processo e tal, por conta da segunda razão, que é o benefício para o denunciado, que é o ingresso dele no contraditório. Ele vai poder me ajudar, vai poder trazer elementos para que eu ganhe essa ação. Porque, afinal de contas, se eu ganhar essa ação, ele se livra
da sua responsabilidade por garantia ou por direito de regresso. Deu para pescar a essência disso? A chave da denunciação da lide está em garantia e regresso. Tudo bem? Agora, diferentemente da assistência, onde a gente tem apenas uma ampliação subjetiva, já que não se traz demanda nova ao processo, na denunciação à lide a gente tem uma ampliação subjetiva, que na intervenção de terceiros a gente sempre vai ter, porque sempre vai estar sendo colocado alguém novo no processo, mas a gente tem também uma ampliação objetiva. Por que uma ampliação objetiva? Porque vai se estar ampliando o campo de cognição do juiz. Por que vai estar se ampliando esse campo de cognição? Porque vai estar sendo trazida uma demanda nova. Que demanda? Demanda regressiva. Tudo bem? Então serão duas ações dentro de um mesmo processo. A ação principal e a ação regressiva, que ostentam o caráter de eventualidade, o caráter de prejudicialidade a essa demanda principal. Beleza, pessoal? Por que prejudicialidade? Porque o regresso só vai poder ser discutido, só vai se configurar esse direito de regresso ou esse direito de garantia caso o denunciante perca a ação. Caso contrário, não vai se configurar um prejuízo para ele, apto a fazer eclodir a hipótese de incidência no eventual dever de regresso, dever de garantia. Tudo bem? Como eu disse, então, ampliação objetiva, uma demanda dependente da principal, e é uma modalidade provocada. Vocês lembram o que é provocada? A diferença de provocada para voluntário. Não pode vir o denunciante da lide, o denunciado, e falar, quero entrar aí e tal, quero que o cara devolva uma ação de regresso. Não. Aquele que tem interesse numa ação eventual de regresso é que deve chamar. Não é permitida de ofício também, tudo bem? Natureza jurídica. Óbvio, intervenção de terceiros. Mas ela tem também a natureza jurídica de uma demanda. Eu acabei de falar que existe uma ampliação objetiva exatamente pelo fato dela instrumentalizar o quê? Uma demanda regressiva. E aqui o Didier faz um recorte, fatia bem as características dessa demanda, que é trazida por meio da denunciação da lide. Tudo bem, pessoal? Ela é uma demanda incidente, regressiva, eventual e antecipada. Vamos destrinchar cada uma dessas características. Incidente, porque ela acontece num processo que já está iniciado. Tudo bem? A gente primeiro ingressa com o processo e depois a gente vai analisar, ainda que ela seja instrumentalizada na petição inicial pelo autor. Aliás, exceto se ela for instrumentalizada na petição inicial pelo autor. Desculpa, pessoal. Nesse caso, ela já é uma demanda desde o início, ela é uma demanda inicial, portanto não incidente, tudo bem? Agora, se for pelo réu, já vai ser no prazo da sua resposta, ele tem que chamar, então vai ser uma demanda incidente, porque um outro processo já vai estar rolando. Tranquilo isso, né? No caso de ser incidente ou de ser inicial. Só para reforçar, falei errado. Petição inicial, pelo autor, é uma demanda inicial e não incidente. E aqui, como é uma demanda, a sentença deve se manifestar sobre ambas, tudo bem? Regressiva. Por que regressiva? Porque vai estar colocando um direito material de regresso ou de garantia. O objeto dessa demanda trata sobre um direito de regresso. Por isso, uma ação regressiva. Antecipada. Antecipada, aliás, eventual vem antes de antecipada, certo? Eventual porque é feita sob condição. Que condição? A condição de caso seja improcedente a demanda do autor que denuncia a lide, ou procedente contra o réu que denuncia a lide, ou seja, caso o denunciado perca a ação, é que vai surgir a hipótese do direito de regresso, que então vai gerar um interesse para que se tenha uma demanda de regresso. Tudo bem, pessoal? Isso que é uma demanda sob condição. A condição de que o denunciante perca e que, perdendo, ecloda a hipótese de regresso. E antecipada, exatamente porque o interesse que se teria numa demanda de regresso é qual? É que se tem o direito de regresso. Quando a gente entra com uma demanda, ou quando a gente tem uma demanda contra a gente, como ainda não obtivemos o resultado final dessa demanda,
a gente não sabe se a gente vai ter esse direito de regresso ou não de antemão. Isso vai depender do que o juiz decidir na sentença da demanda principal. A princípio, então, a gente não teria interesse de agir numa demanda que veicula o direito de regresso, se a gente nem sabe se a gente vai ter esse direito de regresso. Mas aqui, a lei, por questões de economia processual, tratou de abrir essa possibilidade, diga-se, excepcional, de interesse de agir sem a configuração própria da hipótese que legitimaria se entrar com essa ação. Tudo bem, pessoal? Se fosse uma ação normal, então, a gente seria carecedor por falta de interesse de agir. Mas aqui a lei abre essa possibilidade. Quais são, então, as hipóteses colocadas na lei que permitem intervenção de terceiros? Você lembram que logo quando a gente falou do conceito de intervenção de terceiros, a gente falou, entre vírgulas, nas hipóteses permitidas pela lei. Vamos, então, no caso da denunciação da lide, a essas hipóteses. Elas são colocadas nos incisos do artigo 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, 2 pontos. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa, cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Vamos tratar primeiro desse, depois a gente lê o segundo e fala do segundo. Aqui está tratando da hipótese de evicção. Evicção é um instituto de direito civil. Vocês já viram evicção nas aulas aqui? A evicção é um fenômeno que ocorre quando o adquirente perde a coisa adquirida por conta de uma decisão judicial que reconhece o não direito daquela propriedade, daquele domínio, do alienante imediato dele. Tudo bem? E por via de consequência, a venda foi feita a não domínio e você perde esse bem que você tinha adquirido. Tudo bem? Bom, vai ter as regras de responsabilidade civil e tudo mais. E é exatamente nessas regras de responsabilidade civil, pelo risco da evicção, que geraria um direito de regresso, que você pode, então, colocar uma denunciação ali. Tudo bem? É esse o caso aqui. Então, havendo risco de evicção, o alienante pode denunciar a lide. O adquirente pode, ao alienante imediato, denunciar a lide. Tudo bem? Então, é aquela coisa. Eu comprei de você uma casa. Você já acontece que você não podia ter vendido a casa. E o cara entra com uma ação para pegar o bem de mim, não de você. Fala, puta, meu. Eu tenho direito de regresso contra você, porque você tem as regras de responsabilidade civil por ter me vendido uma coisa que você não poderia ter me vendido. Seja posse, seja domínio, etc. Aí eu, para instrumentalizar esse regresso na própria ação, chamo você. Ah, filhona. Então, é isso, tudo bem? Não tem maiores problemas, né, gente? Só precisa saber o que é evicção. Tudo bem? Aqui uma observaçãozinha que é feita, que a redação do CPC novo é mais ampla. Pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. E antes tinha-se a interpretação de que era apenas em ação reivindicatória, né? Pelo que estava colocado ali expressamente no artigo que tratava sobre isso, no Código Antigo. Hoje, pode ser qualquer ação. Pode ser, inclusive, uma ação constitutiva, que é aqui o exemplo que eu botei, uma ação divisória. Constitutiva ou declaratória. Numa ação divisória, a gente pode perder uma parcela de domínio. Podem ter me vendido tanto uma coisa que integralmente não era dele, quanto ter me vendido uma coisa com a marcação errada. Olha, você já viu aquelas escrituras de fazenda antiga? Vai do rio até a cerca que tal, até 5 metros da estrada a oeste. Pode ser que uma dessas divisas não fosse 5, fosse 4. Eu vou perder uma parcela disso. Vai ter uma evicção por essa parte aqui. E não necessariamente vai vir sempre por uma ação reivindicatória. Pode ser por uma ação demarcatória, por exemplo. Numa ação demarcatória eu perco um teco. Perdendo esse teco, você evita sobre esse teco. Eu vou ter um direito de regresso sobre esse tequinho. Tudo bem? Essa redação mais ampla abriu essa possibilidade. Inciso 2º. É possível também a denunciação àquele que estiver obrigado por lei ou contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem foi vencido no processo. Hipótese ampla. Tudo bem, pessoal? Sobre essa hipótese mais ampla aqui,
é a concepção mais aceita. Existe muita discussão e, sinceramente, eu não vi até hoje ser perguntado em concurso e tal, sobre o conceito de garantia própria, garantia imprópria, uma discussão que é puxada da doutrina italiana, Didier fala disso, o Amorim fala disso. Mas a conclusão mais aceita, que se chega ao fim e ao cabo, é que no Brasil não existe essa diferença entre garantia própria e garantia imprópria, e que então o que se entende aqui por ação regressiva é a ação que veicule tanto o direito de indenização, quanto o direito de reembolso, quanto garantia, quanto subrogação, quanto repetição do débito e etc. É um termo mais amplo possível do que se pode considerar ação regressiva, até pelos próprios fundamentos que justificam a denunciação da lide e a própria intervenção de terceiros em si, lembra? Duração razoável do processo, contraditório, garantia de uma melhor qualidade na prestação da tutela jurisdicional, evitar risco de decisões contraditórias, etc. Tudo bem? Então, onde a lei não restringe, não caberia a gente restringir. Denunciação da lide. Tem só uma observação para ser feita aqui, que no artigo do Código passado, o artigo 70, tinham 3 incisos que falavam das hipóteses da denunciação da lide. Um desses incisos falava do proprietário ao possuidor indireto, quando por força de obrigação ou direito, em casos como usufrutuário, credor pignoratício, locatário, réu, citado em nome próprio, exerce a posse direta da coisa demandada. Vocês lembram o que é posse direta, posse indireta, né? É uma ficção jurídica no qual a posse direta, aquele que é proprietário pode, dentro dos direitos da propriedade, desmembrar a posse. Ele continua proprietário, mas dá a posse para alguém. E nisso, você pode fazer um instituto jurídico que chama o constituto possessório, que você continua numa ficção jurídica possuidor, porém sem estar no domínio físico da coisa. Isso se chama posse indireta. Você desmembra a posse, aquele que está na posse física é o possuidor direto, e aquele que não está na posse física é o possuidor indireto. Esse possuidor indireto pode tanto ser proprietário quanto ser só possuidor indireto. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que, caso dê algum chabu, você entra com a possessória, já que você é possuidor. Tudo bem? Exemplo clássico disso é a alienação fiduciária e outras coisas. O caso era esse. Você entra com uma ação possessória contra o possuidor direto e não contra o indireto. E aí, o direto poderia denunciar a lide ao indireto. Houve essa supressão, mas ao que tudo indica, essa supressão é aparente, por conta da amplitude do inciso 2º hoje, que era já um inciso que é reproduzido do Código passado, né? Se você for obrigado por lei ou por contrato a ressarcir, a situação do possuidor direto com o possuidor indireto já vai estar abarcada ali, tudo bem? É uma situação específica, mas está abarcada dentro da situação genérica. Então, apesar dessa supressão numérica de incisos, a situação fática continua sendo abraçada por essa hipótese. Vamos tratar de denunciação sucessiva. A gente acaba a denunciação e faz um intervalo, né? Tem bateria suficiente na câmera? Não? Acho que tem mais uns 15, 10 minutos. Não, mas é o suficiente, então. Denunciação sucessiva. O artigo 125, parágrafo 2º, vai falar o quê? Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizado, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que o eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. E o que é bem autoexplicativo. O que seria uma denunciação sucessiva? Seria a denunciação feita pelo denunciado ao seu responsável imediato. Então, quando o denunciado tem também direito de regresso, ele pode denunciar. Então, a lei, por um lado, amplia a intervenção, a possibilidade de se ingressar mais um sujeito. Seria, então, uma intervenção de 1/4, não de 1/3, só que parou no 4º. Caso esse denunciado, pelo denunciado originário, queira fazer também o direito de regresso, ele não vai poder trazer o 5º elemento. Ele vai ter que instrumentalizar esse direito de regresso por uma ação autônoma. Porque, apesar das razões teleológicas que justificam a intervenção de terceiro, a gente também tem que ter um limite proporcional entre tumulto do processo
e qualificação do contraditório. E aqui esse juízo de proporcionalidade foi feito pelo legislador, que estabeleceu, então, que só pode ter um quarto elemento, um quinto não. Tudo bem? Caso ele queira, o direito de regresso dele não fica prejudicado. Ele só não vai poder fazer no mesmo processo. Ele ingressa com uma ação autônoma. E aqui uma diferença importante: denunciação sucessiva não se confunde com denunciação per salto. O que isso significa? A gente não pode pular um degrau da escada. Denunciação sucessiva é quando todos denunciam numa cadeia de relação imediata. Então, eu denuncio aquele que tem imediatamente o dever de me ressarcir. E o que tem o dever de me ressarcir, denuncia imediatamente aquele que tem o dever de ressarcir ele. E assim, em sequência, sobe-se um degrau por vez. A denunciação per saltum seria: eu tenho o direito de regresso do A, que tem o direito de regresso do B. Como, ao fim e ao cabo, quem vai pagar a conta disso é o B, eu já denuncio o B direto. Não pode. Aliás, isso é denunciação per saltum e isso não pode. Tudo bem, pessoal? Ó, aqui, só para... Não é que não pode, porque não pode. Havia uma discussão, né, da denunciação per saltum, tendo em vista a redação do artigo 456 do Código Civil, que fala de evicção. Mas esse artigo fala que você poderia chamar o alienante direto ou o responsável, em último caso, o originário, né? Para que você exercesse o seu direito de regresso. Então você podia chamar o primeiro da cadeia. É uma puta porquice, um faz pro outro, faz pro outro, faz pro outro, você chama o primeiro. Fala, olha, no fim vai bater nele, eu chamo ele direto. Mas acontece que esse artigo foi revogado pelo artigo 1072, inciso 2º do CPC. Então essa possibilidade que se extraía da denunciação per saltum, no caso da evicção, que no artigo do Código Civil fala que você podia notificar, chamar a integrar o processo o alienante originário, não existe mais. Se não existe mais essa permissão, o que se entende é que então, e o Didier entende isso, é que é vedada a denunciação per saltum, tudo bem? Como é que a gente está de tempo aí de câmera? 9 minutos, vamos lá. Porque, só para acabar, um tópico interessante, e a gente não pode passar por cima, é o da obrigatoriedade ou não da denunciação. Obrigatoriedade como assim? Por que serve a denunciação? Para que a gente possa exercer no mesmo processo um direito regressivo contra alguém que tenha essa obrigação por contrato ou lei. Havia essa discussão porque o artigo 70 do Código passado, que é o que colocava as hipóteses da intervenção da denunciação, fala, é obrigatória a denunciação, 2 pontos e 3 incisos. Hoje, o caput 125 não fala que é obrigatório. Ele fala só que é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Mas vamos falar da celeuma, né? Hoje é pacífico que não é obrigatório. E por quê? Não é obrigatório. Você, se não pôr uma denunciação da lide nesse processo, você pode, por ação autônoma, depois ver esse direito de regresso. Seu direito de regresso não fica condicionado à denunciação da lide. Por que havia essa discussão? Por conta do inciso da evicção, do artigo 456 do Código Civil, que foi revogado. Eu já falei que o artigo 70 dizia que era obrigatório, né? Por que então só o inciso da evicção é obrigatório? Vamos ver. O que a doutrina falava é que tanto o artigo do Código de 16 quanto o artigo do Código de 2002, que foi reproduzido, impunha a denunciação como pressuposto para os direitos da evicção. Ele fala, olha, você vai ter o direito à evicção, mas você tem que chamar o alienante para fazer parte do processo, senão você perde esse direito de evicção. Como estava colocado no Código Civil, havia esse posicionamento de que então seria obrigatório. Só que mesmo no Código de 73, e até o período da sua revogação, ou seja, até a vigência do Código de 2015, era esse posicionamento já há algum tempo, prevalecia que a denunciação era facultativa em qualquer hipótese. Essa, até grifei aqui no nosso material, é a jurisprudência pacífica do STJ. Nos outros 2 incisos, ou seja, aquele genérico e aquele que tratava sobre
o consumidor direto para o indireto, não haveria sanção, diferentemente do que ocorre no Código Civil. Ou seja, falava que era obrigatório pelo caput 70, mas não tinha nenhum tipo de sanção, como era a sanção que estava colocada no 456. Você perderia, pelo 456 do Código Civil, os direitos resultantes da evicção se você não fizesse essa denunciação da lide. Tudo bem? Mas o STJ entendia que a previsão do Código Civil, apesar de falar isso, não era propriamente dito uma sanção. E o que ele dizia, e aí é uma interpretação um pouco mais difícil do que a mera leitura faria a gente presumir, é que, na verdade, o Código Civil estabelecia a condição para que o direito de regresso fosse exercido no mesmo processo. Isso porque, se entendesse que seria uma sanção, ou seja, que você não poderia exercer os direitos que resultam da evicção pelo simples fato de não ter denunciado o alienante ao processo, haveria hipótese de enriquecimento ilícito. Eu perdi o negócio que eu comprei legitimamente por um ato ilícito de alguém que me vendeu a não domínio. Se você vende alguma coisa que não é sua, você cometeu um ato ilícito. E esse cara ficaria por isso mesmo e geraria enriquecimento ilícito. E para evitar o enriquecimento ilícito, que bem ou mal, uma inversão de valores na sistemática de responsabilidade, entendeu-se que a hipótese do Código Civil não era uma sanção de perda dos direitos da evicção. Seria muito grave isso. Então ela seria apenas uma sanção processual. Ou seja, perderia-se o direito de evicção exercido no mesmo processo. O que igualava todas as hipóteses. Porque bem ou mal é isso que ocorre se você não denunciar a lide, tudo bem? No novo CPC, além de não estar colocado no caput do artigo 125, como era no caput do antigo artigo 70, fala, é obrigatória a denunciação. O parágrafo 1º evidencia também a hipótese de não obrigatoriedade, porque ele diz como é que você pode exercer esse direito de regresso se você não provocar a denunciação. Ora, se ele regula como eu vou fazer se eu não tiver feito, é porque eu posso não fazer. E se eu posso não fazer é porque não é obrigatório. O que falou o parágrafo 1º? O direito de regresso será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, não é o caso, deixar de ser promovida ou não for permitida. Deixar de ser promovida é porque ela não é obrigatória, tudo bem? Se você continua podendo ter o direito de regresso, se não promover, é porque não é obrigatório, tudo bem? Aqui uma observação interessante. A denunciação é uma faculdade, então, de necessário exercício para obtenção de uma vantagem. Que vantagem? Poder exercer o direito de regresso no mesmo processo. Sendo uma obrigação de necessário exercício para obtenção de uma vantagem processual, ela é o quê? Um ônus. Lembra que a gente viu isso na aulinha de conceito? Ela é um ônus. Faculdade de necessário exercício para obtenção de vantagem é ônus. Bom, eu acho que em 5 minutos eu não acabo de falar da posição, do processo e das atitudes. Vamos dar uma pausada aí então, tomar uma água e eu volto depois.